Legislativa, toda a sorte do mundo e um excelente trabalho. E a gente é parceiro aqui, né, para que tudo ocorra bem. Bom, a gente vai mais ou menos continuar falando agora sobre a questão aí das eleições, né? A gente vai falar agora sobre ética empresarial, tema que está em alta justamente aí em função, né, do posicionamento das empresas nesse segundo turno. Estamos recebendo aqui o Rogério Bon, que é consultor e palestrante. Rogério, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Ética empresarial, né, Rogério? A gente tem que ter agora esse cuidado aí, principalmente por parte não só dos colaboradores, mas também dos empresários aí, no sentido de repente, talvez, de querer direcionar os seus funcionários, agora que ficou bem definido nesse segundo turno, né, alguma posição aí eleitoral, né, Rogério? Cláudio, o primeiro ponto é que não existem empresas éticas ou empresas não éticas. O que existe são pessoas éticas ou pessoas não éticas. E a grande questão dentro das organizações é o que pode ser feito dentro de uma empresa e o que não pode ser feito. Se depender do que está na cabeça das pessoas simplesmente, a gente vai ter múltiplas interpretações. De repente tu vai pensar de determinada forma, eu vou pensar uma outra forma. Por isso que é fundamental que exista registrado o código de ética nas empresas, nas organizações de um modo geral. Onde, por exemplo, se define algumas coisas do tipo: eu posso comemorar a vitória do meu time de futebol com a minha camisa do Grêmio ou do Inter na minha empresa? Posso ou não posso? Depende da empresa. A maioria não pode, mas isso está escrito num código de ética. Do mesmo modo, eu posso chegar aqui na RDC para apresentar um programa com o bottom do candidato A ou do candidato B? Provavelmente não, mas isso saiu da cabeça do apresentador ou saiu de uma diretriz, de uma norma, de algo escrito? Esse é o problema. Muitas vezes nas empresas não está claro, as pessoas não têm isso. Isso, ele pergunta, esse código de ética, por exemplo, eu não conhecia. Não, em muitos casos não existe. E justamente é o que faz a diferença. Quando a gente vê empresas mais estruturadas, empresas que têm propósito, empresas com uma governança mais estabelecida, existe um código de ética. E nesse código de ética, várias questões estão regradas, desde questões mais simples até questões complexas, como por exemplo essa. Eu posso fazer propaganda do meu candidato na eleição dentro da empresa, seja através de um botão, seja através de uma bandeira? Provavelmente não. Do mesmo modo, Cláudio e telespectadores, as empresas elas não podem exigir que um determinado funcionário vote no candidato A ou no candidato B. Não é adequado isso. O que eu posso fazer se eu trabalho numa empresa que de repente tem um propósito diferente do meu? Poxa, eu não vou querer permanecer nessa empresa. Ou na hora que eu vou entrar, eu já percebo que ela não é exatamente aquilo que eu acredito. Mas tudo depende de algo estabelecido, de algo concreto, de algo registrado. Muito bem. A gente teve até, Rogério, gostei muito que você falou a questão da empresa e das pessoas, né? Realmente parece que a empresa fica descolado das pessoas e dos funcionários. Não existe uma empresa sem os funcionários, sem os recursos humanos ali, né? E a gente viu até, inclusive, uma época atrás, a questão das redes sociais, né? O pessoal fazendo vídeos para as redes sociais durante o horário de trabalho, né? Inclusive funcionários públicos ali. Aí ficou aquela polêmica, pode, não pode. Aí eu acho que o Rogério concorda comigo. Aí foram olhar lá, era um horário de trabalho e eram funcionários que eram ligados ao atendimento ao público. Ah, mas é que não tinha ninguém naquele horário ali. Na pior das hipóteses, não é ético, né? Você está ali fazendo uma brincadeira no momento que você deveria estar trabalhando, né, Rogério? No momento que eu estou dentro da minha empresa, exercendo a minha atividade, devo estar focado naquilo que eu tenho que fazer. Então, do mesmo modo que a gente olha e diz assim, olha, não é adequado que um dirigente de uma empresa, que um empresário queira direcionar, exigir que um funcionário vote em A ou em B, também não é adequado que o funcionário utilize o seu tempo de uma forma inadequada dentro do seu ambiente de trabalho. Vou chegar lá na minha empresa, vou gravar um vídeo em favor do candidato A, do candidato B, ou para defender uma ideia A ou ideia B, dentro do local de trabalho, no espaço de trabalho. Não é correto que se faça isso. Sim. Fere o código de ética. Mas, de novo, Cláudio, tudo isso, se estiver regrado, através de um código de ética, de um código de conduta, fica muito mais fácil de até mesmo chamar um funcionário e dizer, isso não pode ser feito. É a mesma coisa que a gente tem durante as eleições, né? Que o tribunal divulga lá as regras, né? Não pode levar bota, não pode levar isso, boca de urna e tal. Eu acho que isso aí também, né, serve para uma empresa. E no caso, assim, tanto empresas públicas quanto privadas, Rogério, a pessoa também saber disso antes de entrar na empresa,
porque ela pode escolher, ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum, né? Exatamente. Então... E categorias profissionais, eu sou administrador, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Existe um código de ética para os administradores, existe um código de ética para os veterinários, para os contadores. Então, por que não se estabelecer concretamente isso dentro das organizações? Aquilo que está escrito diminui muito os problemas. Aquilo que fica na cabeça das pessoas fica... na possibilidade da interpretação, na possibilidade das crenças e valores, né? Então, da cultura. Sim. E isso é a chance de acontecer um monte de problemas. É a questão da postura também, que a gente vê também em relação aí, a gente já viu parlamentares, inclusive em relação às mulheres, né? A postura, a conduta com as mulheres, ali uma brincadeira, uma palavra inadequada, né? Um gesto e tal, também é a mesma coisa também, a postura durante o ambiente de trabalho. Né? Cláudio, até algum tempo atrás, era socialmente aceito uma série de bobagens com relação a mulheres, a opção sexual, a origem das pessoas, a cor das pessoas. Isso. Era engraçado as pessoas dizerem brincadeira, isso. Né? Hoje não é mais engraçado. E não apenas deixou de ser engraçado, como em muitos casos passou a ser crime. Sim. Isso ainda não está concreto na realidade das pessoas. Na cabeça. Ainda é necessário que se escreva, que se diga, a nossa empresa não tolera discriminação, a nossa empresa não tolera esse tipo de brincadeira. E quando o funcionário entra, ele já sabe. Se fizer alguma coisa nesse sentido, haverá algum tipo de consequência. Consequência pode ser simplesmente o gerente dizer o seguinte, olha, Rogério, tu errou, isso aqui não pode ser feito. Ser demonstrado, ser dado o exemplo. Isso muda a postura das pessoas a partir da consequência, quando alguém faz alguma coisa errada. E a gente vê isso muito, Rogério, também nas grandes corporações mundo afora, com grandes contratos também, principalmente patrocínios, né? A gente vê jogadores de futebol, tenistas e tal, artistas, músicos, quando às vezes acontecem, mas é na vida particular, mas isso interfere, se o sujeito está ligado, colado à marca de uma grande empresa, as empresas às vezes falam, opa, dessa conduta aí eu estou rescindindo aí o meu patrocínio, não quero mais colar a minha imagem nesses sujeitos. Isso também acontece também, né? As pessoas esquecem que elas são seres únicos, né? O Rogério é um Rogério na vida pessoal e na vida profissional. Verdade. Então, não há como dizer que as coisas que eu faço numa área não vai influenciar na outra. Né? Então, isso tem que ser pensado em cada uma das ações. Por outro lado, dentro de uma empresa, existem as regras da empresa, que não são as minhas regras. É verdade. Portanto, eu não posso estipular regras para o ambiente onde eu trabalho. Sim. Existe um regramento para isso. Sim. Na minha vida pessoal, eu posso, fora da minha empresa, dizer, olha, eu vou votar no candidato E, vou votar no candidato B, sem vincular a uma questão empresarial. Sim. Porém, né, Cláudio, a gente sabe que a partir do momento que um determinado empresário, uma determinada pessoa vinculada a uma marca, a uma loja, ela se manifesta publicamente com relação a isso, está vinculando toda aquela organização. Então, está afastando clientes que daqui a pouco não comungam da mesma percepção política dela e está atraindo pessoas que comungam. Tem isso também que tem que ser pensado. Né? Pois é. E que, em relação aos candidatos também, Rogério, a gente viu nesse caso também, já não é tão incomum, mas a questão da polarização, né? Você falou em Grêmio, Inter ali, ficou uma coisa assim, um contra o outro, bem definido, assim, então, e os nervos acirrados aí nas redes sociais. As redes sociais também tem que ser algo que tem que ser cuidado também, né, Rogério? Rede social não é terra de ninguém. Tem regras, né? As pessoas podem sofrer consequências por ofensas feitas nas redes sociais. Então eu não posso sair xingando todo mundo porque eu estou com raiva, porque pessoalmente as pessoas não vão fazer isso. Sim, então, uma civilidade, né, o respeito, a tolerância. Eu posso divergir da outra pessoa, mas eu tenho que respeitar a opinião dela. E eu queria trazer uma coisa, Cláudio. O Ricardo Amorim trouxe uma visão que eu achei muito interessante. Ele disse que, na verdade, o nosso país está dividido em 3, não em 2. Porque se a gente soma os brancos e nulos com as abstenções e as pessoas que votaram em outros candidatos que não são os 2, dá praticamente o mesmo voto dos outros 2 candidatos. Então a gente tem 1/3 para cá, 1/3 para lá e 1/3 no meio. Ora, por que não se pode aceitar que a pessoa não queira naquele momento dizer, olha, eu não vou nem de A, nem de B? Por que não? É um direito da pessoa. É verdade mesmo, é verdade. A gente eu estava lendo aqui, esses dias que colocaram aqui, postaram aqui uma situação justamente em relação à falta de tolerância. Olha aqui, ó, democracia é você votar em quem quiser.
Educação é você aceitar opiniões contrárias sem ofender ninguém. Exatamente. Como você está falando, né? Você pode não concordar, mas não precisa me xingar e tal. E a questão do bom senso também, né, Rogério? A gente tem também aí, mas a minha empresa não tem lá um código e tal. Eu me lembro que tinha, por exemplo, as roupas, as vestimentas, né? O pessoal não ia trabalhar ali numa empresa, ali, uma consultoria ali de bermuda, de chinelo de dedo, né? Também já tinha isso. E ninguém reclamava, todo mundo sabia que tinha que ter até a conduta pessoal, a pessoa mal arrumada, mal vestida. Mas aí, não, mas você está num local de trabalho, né? Cláudio, as empresas, em muitos casos, têm uniforme. Também, né? também. Se existe a obrigatoriedade daquele funcionário utilizar um uniforme para trabalhar na empresa, a empresa pode pedir. Rogério, para tu trabalhar aqui conosco, tu vai ter que usar um terno. Ou tu não vai poder usar tal roupa, porque isso, por alguma razão, o nosso cliente não vai enxergar com bons olhos. Aí pode-se dizer, mas o mundo está mudando, a gente tem que ser menos conservador. Ok, num mundo ideal, pode ser que isso seja verdade. Mas no mundo real que nós vivemos nas empresas hoje, ainda não tenho a liberdade de vestir a roupa que eu quero, a hora que eu quero. Não acontece isso em nenhum lugar do mundo. As pessoas têm que ser mais tolerantes, sem dúvida, mas existem regras que têm que ser cumpridas. E para isso, de novo eu insisto, código de ética, código de conduta. O que está escrito é muito mais fácil de evitar problema. E você, inclusive, Rogério, já escreveu sobre isso, né? Você tem material lançado sobre isso? Eu tenho 11 livros, Cláudio, que tratam de liderança, que tratam de empreendedorismo, que tratam de ética, né? E justamente a gente fala sobre esse tipo de questão. O líder atual, o líder nesses novos tempos, ele tem que ser uma pessoa mais tolerante, mas ele tem que direcionar a forma como ele entende que as coisas têm que estar acontecendo. O que a gente mais vê dentro das empresas é as pessoas reclamarem que não estão recebendo feedback. Eu não sei se eu estou indo bem, eu não sei se eu estou indo mal. Né? Então, quando a gente fala de liderança, e na consequência disso vem a questão da ética, a gente descreve justamente esse ponto. Olha, líder, tu precisa orientar os teus liderados. Liderado, escuta e respeita o teu líder, mesmo que tu divirja dele. Sim. Não, eu adorei a primeira coisa, a expressão líder, né? A gente usa aquela questão de chefe. Chefe, aí o sujeito manda e o sujeito obedece por obrigação também. Os gestores têm que entender, né, que a liderança, o sujeito vai lá e faz porque realmente vê naquela pessoa ali uma liderança, né, um exemplo e tal, e um aprendizado. Agora, também não confundir, você falou também agora que os tempos mudam e tal, não confundir com esculhambação. Regras sempre vão ter que ter para a gente viver numa sociedade, né, Rogério? A menos que a gente queira viver numa anarquia. E eu imagino que 99% das pessoas não querem viver numa anarquia. Não é isso que nós queremos. Nós podemos ter pontos de vista diferentes sobre como a sociedade deve se organizar, sobre formas de gestão, sobre formas de mercado, se existe uma maior intervenção de Estado, uma menor intervenção de Estado, mas tem que existir um regramento sobre as coisas. E regras dentro de uma empresa, dentro de uma família. Como um condomínio. Um condomínio. Exatamente. Né? Eu posso parar e estacionar o carro em qualquer lugar e trancar todo mundo? Exatamente. Não posso. Então, isso é natural dentro das organizações. E a gente se reúne, combina, faz as regras, estabelece atas e tal, como um condomínio, e por aí afora na empresa é a mesma coisa. Rogério, muito obrigado por ter conversado com a gente, Rogério Bon. Se o pessoal quiser saber mais, aí procura nas redes sociais, como é que faz, Rogério? @Rogério Bon no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, que a gente tem bastante coisa a respeito de ética, de empreendedorismo, de negócios e de liderança. Não fique na dúvida ali, se tiver dúvida, consulta lá, né? Conversa com a gente, que é sempre muito bom discutir, debater, sempre com muito respeito e tolerância. Tá certo. Obrigado, viu? Muito prazer aqui te receber aqui, tá bom, Rogério? Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Rogério Bon, então procura lá, Bon com H-B-O-H-N, procura lá, Rogério Bon, então na internet, se você tiver dúvida, né? Porque muitas vezes a gente não sabe até onde avançar, se vai, se não vai. Não, primeiro pare, consulte o especialista daí para não ter nenhum tipo de problema. Agora, 10 minutos para as 4 horas da tarde, vamos fazer nosso primeiro intervalo do Portal RDC? Vamos lá então, mas é o primeiro intervalo, o programa só está começando. Seguidinho a gente está de volta um instante só.